Fala pessoal, vamos dar continuidade, vamos falar hoje sobre if, a instrução if-else, é a instrução mais utilizada dentro da linguagem de programação em texto estruturado, Structured Text. Junto com ela também é bastante utilizada a função case, porque se você fizer uma lógica com mais que 3 ou 4 if, se torna muito complicado para você ler a lógica. Então vamos lá. Essa aqui é a menor função, é a mais simples que tem. O que ele está falando aqui? Se a minha condição retornar verdadeiro, se aqui for uma lógica, se eu for um botão e quando eu apertar ele mandar 24 volts para o PLC, e aqui retornar verdadeiro, se a entrada for 1, seja lá o que for, seja verdadeiro, eu executo o que está aqui no statement. Então, eu executando isso daqui, eu executo a linha aqui do statement. Pode ser uma linha de programação, 2, 3, 10, não importa. Pode ser mais de uma. Mesmo que aqui, nesse tipo de função aqui, se eu dar um pulso nesse botão, se ele for verdadeiro por um curto período de tempo, a saída sempre ficará em true, mesmo que essa condição não se cumpra mais. Ok? O próximo seria a introdução do else. Como que funciona? Se aqui a condição se cumpre, é verdadeiro, eu executo este e depois eu venho direto para o end if e continuo a lógica. Agora, se o scan está descendo, chegou aqui no if e aqui não é verdadeiro, ele vem aqui para o else, executa o statement 1 e sai da função. Beleza? Então aqui, ó, condição é falso, então eu executo statement 1 e saio. É verdadeira, eu escuto statement 1 e statement e saio. Se essa condição cumprir, essa não se cumprirá. Ele sai aqui. Beleza? Então vamos. Aqui eu já deixei pronto para ganhar tempo. Aqui no bloco main1, eu estou chamando a função aqui, if else then. Estou chamando aqui dentro do. Estou chamando a função fc4. Se vocês quiserem esse software aqui, essa parte, se vocês não ficar mais fácil, vocês me avisam que eu deixo um link para fazer download no vídeo, beleza? Mas é bem simples aqui, vocês podem copiar o que foi feito. Então vamos lá. Então aqui nessa lógica é a mais simples, se eu apertar esse botão, o K1 e o lamp tem que ir para true. Se eu tirar aqui soltar o botão, ele vai permanecer em true, porque não tem ninguém que desliga ele. Então, eu venho aqui, jogo Ctrl F2, foi para true, tá vendo? Tá forçando. Ctrl F2 você força. Ctrl F3, eu tiro o Modify to 0. Ctrl F2 significa modifica para 1 e o Ctrl F3 modifica para 0. Vocês viram aqui, ó, que eu tirei a condição, mas o botão se continua acionado. Para que esse botão desligue, eu tenho que jogar um false. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó, nesta outra lógica, eu tenho que jogar um false. Então, aqui eu tenho que dar um Ctrl F2 e um Ctrl F3. E aí, a lógica foi para 0. Ou, você vem aqui, else, pego esse daqui, Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl X, posiciono, Ctrl V. Sempre salvando os projetos. Vamos ver o que acontece agora. Qual que foi o erro aqui? Isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir parênteses, asterístico, e aqui, asterístico, fechar parênteses. Aqui eu estou comentando toda essa lógica.
quer dizer que quando eu fazer download, o software compila, ele ele exclui essa linha aqui para fazer a compilação do software. Fazemos download, não deu erro. Ok. Então, vamos lá, apertamos F2. Tá lá, tirei, desligou. Por que desligou? Porque assim que entrou a lógica aqui, ele cumpriu. Saiu daqui, entrou no else. Aqui, enquanto está true, ele cumpriu e saiu aqui no end if. Quando está zero, ele já entra direto no else e cumpre. Beleza? Isso aqui é a outra maneira que é bem usual de você fazer. Você vê lá, ó. Tirei o dedo, dei um Ctrl F3 no botão Start, desabilitei, ele desliga. Perfeito? E também, vamos ver aqui a apresentação, acho que eu esqueci de falar. Esta condição aqui, ela pode ser booleana, pode ser uma lógica de comparação, não importa. O importante é que aqui tem que se cumprir. Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Aqui eu fiz a mesma lógica, liga e desliga, correto? Porém, aqui eu coloquei um on e aqui eu coloquei um off. Então aqui eu criei uma FC Mode. Na FC Mode, o que eu fiz? Aqui é uma... Deixa eu deixar aqui se vocês quiserem copiar. Mode eu coloquei uma short integer. E aqui a saída eu coloquei uma string, uma short string. E a speed real e o break uma string. Ok? Se eu falar que o mode é igual a zero, o que ele vai fazer? Mode name vai ser off, speed null e o break off. Então, isso daqui eu fiz somente para nós usarmos essa lógica aqui, tá vendo? Porque o resultado aqui está vazio, tá vendo? Na string está vazia. Então, se eu venho aqui, vamos separar aqui. Aqui é a minha OB1. Vamos visualizar a OB. Eu estou jogando 99, que 99 é no mode. Vamos jogar aqui então 1. Se eu jogar 1, significa que é on. On é isso aqui. Se aqui se cumpre, tá vendo? Ele está falando que isso aqui é on. Olha lá o resultado. O dbName eu estou jogando on dentro dele, aqui ó, on. Igual, aqui tem que ser igual, sem dois pontos, que é uma lógica de igualdade. On, se é igual on, eu cumpro isso daqui. E se você dá um duplo clique aqui, você abre o Modify Value. Se eu jogar um 2, eu acho que é off, vamos ver o que acontece. Não, vamos ver o que é off aqui que eu esqueci. 1 on, 0 off. Então vamos lá. Se eu jogar um 0 aqui, ó, tá vendo? A saída tá ligada. Se eu jogar um 0, desliga a saída. Beleza? E aí eu coloquei o 99 aqui, eu joguei um espaço vazio, que é um no mode, só para desativar tudo. Aí tá vendo aqui, ó, é vazio. Bom, isso daqui foi o que eu gostaria de passar para vocês. E mais uma coisa aqui, vamos fazer uma comparação entre lógica FUP e a lógica SCL. Então vamos lá. Vamos falar dessa lógica aqui, que é bem simples, né? Só para vocês entenderem.
esse aqui é um comparador, é um maior em real, maior em real. Se a minha temperatura em 1 for maior que o em 2, 80, eu cumpro até aqui. E aí, para que você aciona aqui o esfriando, esse E124 tem que estar em 1. Aqui igual. Se o MD100 for maior do que 60 e eu tiver aqui acionado, eu aciono o warning. Beleza? Tenta fazer essa lógica, pausa o vídeo aí, tenta fazer essa lógica em SL, muito importante vocês tentarem. Então, vamos voltar aqui para a lógica. Eu já deixei pronto aqui, vamos deixar aqui. Aqui eu comentei, para que não altera nada do software. Tirei o comentário. Vou colocar um comentário aqui para toda essa lógica aqui de cima, para não atrapalhar a gente no software. E aqui também eu tenho que colocar um comentário aqui. Ok? Então vamos deixar pequeno. Vamos fazer o download. Beleza. Então aqui eu tenho habilita. Este habilita aqui é a mesma coisa que este aqui, ó. Porém, eu coloquei ele em primeiro. Por quê? Porque se eu não tiver ele, não funciona a minha lógica. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei o habilita aqui, usei uma if se usando a temperatura maior do que 80, se for maior do que 80 se cumpre e aciono esfriando. Se não, aí no else aqui, aí está outra jogada. Qual é a jogada aqui? No else, eu usei um outro if. Então, para que se cumpra aqui, de qualquer maneira, se esse aqui não se cumpra, entra nesse. Porém, ele tem que cumprir aqui essa condição para que o warning seja true. E no fim, eu coloquei um else dessa primeira if aqui, ó, tá vendo? Dessa primeira if eu coloquei. Se aqui não cumprir, os dois eu deixo desligado. Beleza? Eu tenho aqui também a função aqui embaixo. Bom, vamos fazer aqui, se atrapalhar eu... Então aqui em cima o que eu vou fazer? Eu vou deixar a temperatura primeiro em 81, tem que ligar o esfriando. Vamos modify, vamos ver se dá um duplo clique aqui e funciona. Não. Vamos modificar. Vamos deixar em... Se eu deixar em 80 não funciona, pessoal. Tem que ser 81, por exemplo. 80.1. Aqui está a... E aqui eu dou um Ctrl F2. Ok? Por que não foi? Modify to... Bom, aqui não quer funcionar o meu M20.3. Ah, pessoal, estou usando aqui duas. Vamos corrigir isso. Vamos tirar aqui de offline. Estou usando para habilita e depois esfriando a mesma. Vamos aqui fazer um rewire tag M20.5. Ok? Fazemos download. Então vamos lá, vamos colocar aqui a temperatura em 81. E a temperatura
como é uma real 81.0. Ok. E vamos habilitar Modify to One. Ok. O Modify to One está habilitado. Ó, o habilita está dando condição, porque a temperatura está em 81. Se a temperatura está em 81, é maior do que 80, eu estou esfriando, ok? Se eu tiro aqui, tudo tem que ir para zero, perfeito? Menos o meu resfriando. Meu M20.3. Aqui está igual. Marcelo. Vamos lá. Vamos dar um go offline. Vamos colocar aqui. Apesar que eu comentei aqui, não tem problema nenhum, mas vamos deixar as coisas certas aqui. M20.6. Vamos fazer aqui. Download. Online. Monitoro. E aqui muda para M20.6. Para vocês verem o esfriando. Aqui a temperatura MD100. MD100, ok. Então vamos lá. Habilitando aqui o Ctrl F2, habilitei a minha temperatura. Vamos monitorar aqui. Está em 81 graus, então ela dá condição e eu estou esfriando. Se a minha temperatura cair para 80, por exemplo, aqui não dá condição e eu entro aqui, eu desabilito tudo. Eu entro nesse caso no else, que a temperatura for menor que 80, eu entro nesse daqui e ele entra menor que a temperatura é maior do que 60, ela é menor do que 80, mas é maior do que 60, eu entro por aqui. Então se eu colocar aqui temperatura, vamos colocar um valor aqui que vamos colocar 50. Se eu colocar 50, eu não estou mais aqui, porque a temperatura não é maior do que 60, é 50, e eu entro aqui no else, correto? Essa outra lógica aqui se chama inicializar o tag. Normalmente a gente chama de inicializar. O que eu estou fazendo aqui? Quando o scan ele está descendo aqui, ele vai executar, vai colocar o esfriando para false e o warning para false. Isso aqui é muito comum nas lógicas você ver. E isso aqui é muito comum. Então a lógica fica igual, porém sem o else. O else seria substituído por isso. Perfeito? E uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês também é o if, else. Também é bastante usado. É esse aqui, ó. Se eu tenho a condição if, e o else, como é que funciona? Se a minha condição, a primeira, é true, aqui eu executo aqui a linha de código até a última linha e venho direto para o end if. Se a minha condição é falso, eu entro aqui no else if. Aí é aquela mesma condição. Se aqui for true, eu executo
a minha condição. E esse else if aqui, você pode colocar vários else if. Aí tem que tomar cuidado, porque se colocar muito, fica muito complexo a lógica. Então, se essa condição for true, eu executo e saio da execução. Se ela for falsa, eu vou direto para o else. Else é o último. É a mesma coisa que em case, ele executa. Ok? Espero que você tenha gostado da aula. E na próxima eu vou colocar uma animação com IHM, vai ficar muito mais prático para a gente fazer exercício com visualização. Abraço, até a próxima aula.